as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. O segundo semestre do ano passado, falando sobre princípios do reino. Estudamos 3 capítulos do Evangelho de Mateus em 6 meses. E foi muito legal. E agora o Senhor inspirou, trouxe para mim, para a pastora Márcia, um desejo de estar falando com vocês sobre ofícios apostólicos. E a gente estava assim caminhando para gravar um vídeo, onde a gente ia fazer 3 perguntas, que eu acredito que seja a pergunta da grande maioria das pessoas, e acabou que a gente não conseguiu gravar. Para a semana que vem a gente vai mandar esse vídeo. Mas aí vai ser com outras perguntas, amém? Porque essas 3 eu vou fazer agora. Porque assim, quando a gente fala de igreja apostólica, tem 2 coisas que vêm logo à cabeça. Igreja Católica Apostólica Romana. Não é isso? Quem foi da Igreja Católica aí? Eu nasci num lar evangélico, mas eu amava ir às igrejas católicas do Rio de Janeiro, muitas, antiguíssimas. E eu ficava discutindo teologia com os padres. Eu com 12 anos, andando na cidade, eu ficava falando, mas a Bíblia não diz que é proibido adorar a imagem? Por que vocês ficam adorando a imagem? E os padres tentavam me engambelar, mas não dava muito certo. E a outra coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala sobre apostólico, apóstolo, a nossa mente ela vai quase que automaticamente para o Novo Testamento. E longe de ser uma visão denominacional. O que é uma visão denominacional? A visão da Igreja Batista é uma visão denominacional. A visão da Igreja Assembleia de Deus é uma visão denominacional. A visão da Igreja Metodista também é uma visão denominacional. Então, quando se fala de denominação, a gente está falando de grupos identificados com o mesmo tipo de doutrina, de percepção de culto, de valores de fé, que essa identificação dentro desse grupo cria uma denominação evangélica. Os batistas. Eu fui batista durante uma boa parte da minha vida. Depois eu me converti e fui para a Assembleia de Deus. Não, brincadeira, nada disso. Nada disso. Mas eu fui da Igreja Batista há muito tempo, fui batizado na Igreja Batista. A minha formação teológica é batista. Seminário Batista. Eu me tornei contrabaixista por causa de um conjunto batista de São Paulo. Inclusive eu vou no ensaio dele sábado junto com o Varandão. Então, longe de ser uma visão denominacional, a gente vai trazer fundamentos da visão apostólica que estão no Antigo Testamento. Você consegue pensar isso? Quando se fala de apóstolo, você lembra do quê? Pedro, Tiago, João num barquinho, no mar da Galileia, não é isso? Você pensa naqueles carinha de barba branca servindo a ceia para Jesus, aquele quadro, Jesus sentado no meio com 12. E o Judas tem cara de Judas mesmo, né? O Iscariote tem uma cara de Iscariote. Então a gente vem para uma igreja denominada apostólica e a gente fica com algumas dúvidas, tipo assim, vem cá. Esse negócio de apóstolo, tem uns negócios, olha, eu ganhei esse anel, eu não era apóstolo, deixa eu avisar logo. E ele tem 12 pedras do peitoral dos sacerdotes de Israel. Mas tem apóstolo que fala assim, irmão Manuel, beija meu anel, senão não vai para o céu. Para você ter ideia, eu estava na Suíça, chegou um rapaz e falou assim, o senhor é apóstolo? Eu falei, sou. Ele falou, dá para ver pelo anel. Eu falei, mas o que tem a ver? E se eu não tivesse anel? Aí ele, não, porque para mim apóstolo é um cara que está... Aí eu falei, cara, você entendeu tudo errado. Então, a gente vai
traçar um perfil rapidinho no conceito do Novo Testamento. Nós vamos correr para o Velho. No Velho não, para o Antigo Testamento. Tá bom, Marcos? Vitor? Quantos já ouviram falar da palavra missionário? Ah, mas na Igreja Batista é o que mais tem, né? Junta de missões mundiais, junta de missões nacionais, junta de missões suprarrenais. Tem missão de tudo, junta das missões impossíveis. Né? Tem Assembleia de Deus, missões. Mas você sabia, a etimologia da palavra missionário é latina. E tem o mesmo significado da palavra apóstolo no grego. O que é a palavra apóstolo? Quem sabe me responder? Enviar. Quase. Foi um chute de Neymar que triscou na... Quem pode aprofundar um pouquinho mais isso? Ela já colocou uma ideia muito importante, enviar. Márcio, tem uma ideia? Seguir o apostolado de Cristo. A palavra apóstolo, no grego, ela é uma palavra composta. Então, ela tem uma preposição que é ripó, que é alfa, pi, ômicron. E depois ela tem um verbo, que é stelo. No grego, você tem dois verbos para dizer enviar. Um é stelo, quando você vai enviar pessoas, você usa o verbo stelo. Quando você vai enviar coisa, aí você coloca o verbo pempo. Diga comigo, stelo, pessoas, pempo, coisas. Então, quando se fala de apóstolo, a primeira parte da palavra é uma preposição que significa antes. E stelo é o verbo enviar. Então, apóstolo, na tradução da palavra, é alguém enviado antes. Na cabeça de alguns, essa palavra foi usada antes de Cristo pelos fenícios e pelos gregos, quando eles enviavam os navios para os países colonizados e conquistados, a fim de implantar a cultura greco-fenícia, eles enviavam navios com muitos militares. E o comandante do navio era chamado apóstolo. Por quê? Porque esse cara, ele era enviado com uma missão antes do imperador grego ou fenício chegar. E a função dele era estabelecer o pensamento do seu reino. Então ele era enviado antes para implantar a cultura do seu reino. Só que esse apóstolo, ele não somente vinha coroado de... como ele vinha com muitos servos. E aí é que eu penso que o verdadeiro significado dessa palavra, a gente só encontra a partir de Cristo. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Então, é interessante que na cabeça de alguns, o apóstolo é o cara que não tem mais para onde subir. Então, ele chega num lugar que ele não sobe mais, aí ele vira apóstolo, entendeu, Giro? Ele, se botar mais um degrau, ele vira vice-querubim. Né? Semideus. Mas, na verdade, você é chamado para o apostolado, Márcio, quando você não tem mais para onde descer. Por quê? Porque o ofício do apóstolo é ser enviado antes para colocar um fundamento. Quando você passa, nós vamos perguntar para as mulheres que elas são desse negócio aí, que você vê uma casa bonita, Fátima. Jussara, você passou na rua, num lugar bacana aqui, por favor. Aonde?
Faria Lima. Faria Lima, o nome dessa rua? Meu Deus. Aí quando você passa na frente de uma casa linda, você olha para casa e fala assim, nossa, que fundação maravilhosa. Você faz isso, menina? Hã? Por que você não faz isso? Porque a fundação está oculta. O fundamento está escondido. Então, quando você olha para um apóstolo, ele não está no topo da pirâmide, ele está enterrado, para que as pessoas pisem em cima dele. E é interessante que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que ele diz assim, porque eu me disponho a gastar, e me gastarei ainda mais. Então ele falou que ele se dispõe a gastar, e se gastar, amando-vos muito mais, mesmo sabendo que sou cada vez menos amado. Então, o coração apostólico, ele não busca evidência. Ele não vai. O coração apostólico, ele não quer ser o cara da hora. Ele quer ser o cara que vai trazer o fundamento. Amém? Segunda pergunta. Alguém pode falar assim para você. Ah, você é de uma igreja apostólica? Aí você, sou. Engraçado que eu estava gravando o disco de um pastor lá no Rio, chamado Paulo César Brito. E um dos primeiros apóstolos do Rio de Janeiro, Miguel Ângelo, a esposa dele, nova, e ele já tem uma certa, já rodou um pouco, né? Já trocou umas ferraduras já e tudo. Aí o Miguel Ângelo, a esposa dele foi no estúdio que a gente estava gravando, e o técnico da gravação olhou para o Paulo Brito e falou assim, pastor Paulo Brito, essa aqui é a esposa do apóstolo Miguel Ângelo. Aí ele olhou e falou assim, mas a senhora não parece ter a idade que tem? Ela parou e falou assim, eu não entendi. Ele disse, para a senhora ser casada com o apóstolo, a senhora tinha que ter no mínimo 2.000 anos, e a senhora é bem nova e bonita. É. Porque na cabeça das pessoas, na cabeça de alguns, apóstolo é o topo da pirâmide. Quando não tem mais para onde subir, vira apóstolo. Na cabeça de outros, você não pode ser apóstolo porque o critério para ser apóstolo não permite que existam apóstolos hoje. A teologia que emana do 2º século depois de Cristo acabou com o ofício apostólico. Márcio, pergunta para mim com vontade quem quer saber. Por quê? Existia uma filosofia chamada gnosticismo, que levantou os seus apóstolos no meio da igreja. Então os pais da igreja, para cortar a manifestação dos apóstolos gnósticos na igreja, eles cortaram o ofício e levantaram a seguinte doutrina: apóstolos foram aqueles que foram testemunhas da morte do Senhor Jesus. E qual foi a base bíblica que eles tiveram para fazer isso? Atos capítulo 1. Quando Pedro vai levantar um apóstolo para assumir o lugar de Judas, ou Isabelle, Pedro fala assim, convém que a gente ache dentre os nossos irmãos alguém que tenha sido testemunha das mesmas coisas que nós fomos e que tenha visto Jesus ressuscitado. E esses caras são tão aferrados a essa doutrina, tão agarrados a essa doutrina, que eles chegam a dizer que Paulo não era apóstolo. E lá naquela época, se você ler 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver Paulo defendendo a sua autoridade apostólica com unhas e dentes. Ele falou, olha só, se vocês são apóstolos, eu muito mais. Porque ninguém de vocês apanhou o que eu apanhei. Nenhum de vocês sofreu o que eu sofri. Agora, se vocês viram o Senhor, eu também vi. E mais bonito. Ele estava lindão. E ainda me jogou no chão. Então, essas perguntas, apóstolos ainda hoje, elas vão ser respondidas ao longo desse mês. Hoje, eu quero agora correr com você para o Velho Testamento. Por quê?
Se você chegar em Apocalipse, você vai ver, Isabela, que o nome dos apóstolos está assentado no fundamento da Nova Jerusalém. A palavra em Apocalipse diz que existem 12 fundamentos na cidade que são o nome dos apóstolos. Quem já leu esse texto? Então diga comigo, o negócio funciona por toda a eternidade. Começou na eternidade. E Deus vem dando sinais da manifestação do apostolado, não para que se levantassem homens, mas que se estabelecesse uma visão. Qual é a base do pensamento apostólico? Diga comigo, governo. Gênesis capítulo 2. E Deus abençoou-os e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Isso lá no Nordeste deu certo pra caramba, né? O pessoal levou a sério isso. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a planta, sobre os animais e sobre os répteis. Quantos elementos Deus deixou claro que o homem deveria dominar? Quantos elementos? Quantos elementos? Está faltando alguma coisa aqui? Por que Deus não mandou dominar o homem? Aprendi essa com o Dr. Morris Cerulo, Dr. Miles Monroe. Deus não criou o homem para dominar sobre outro homem. Então, você estabelece o governo de Deus sobre a criação. Sobre pessoas, você prega para que o Espírito Santo as convença. Na Bíblia não autoriza homem dominar homem. Esse negócio de que eu mando, você obedece, não existe no reino de Deus. Uma igreja apostólica, o princípio de autoridade se baseia no seguinte: numa igreja do reino de Deus, eu não sou autoridade. Ah, mas o senhor é um apóstolo. E aí eu te devolvo a pergunta, e daí? Você é um pastor, você é autoridade? Não. O que acontece conosco? O policial é uma autoridade? Quem são os advogados que estão aqui hoje? Não temos hoje. O policial é uma autoridade? Não, ele representa a autoridade do Estado. Ele não é autoridade. Ele está investido de autoridade pelo governo do Estado. Então, no reino de Deus, a nossa autoridade é representativa. Nós somos os caras que estão chegando para trazer a cultura do reino para a sociedade. E eu trabalho sob ordem. Então, quando a gente olha esse princípio, a gente chega no Velho Testamento, a gente começa a encontrar uns negócios muito interessantes. Porque você começa a ver esses tipos apostólicos exatamente no Velho Testamento, sabia? A coisa é tão tremenda que se você chegar no Éden, por exemplo, quando a gente olha na linha do tempo, vai até o Jardim do Éden, a gente vê um rio que se abre em 4. Um rio que se abre em 4. Então a gente está vendo aqui um sinal da mão de Deus falando, se liguem. Aí, vamos dar uma olhada agora nos tipos apostólicos que vêm anunciando essa visão de Deus, de estabelecer sobre a sua igreja um princípio de autoridade, de governo apostólico, que faça com que a sua igreja pregue uma mensagem apostólica. Qual é o cerne da mensagem apostólica, Vanessa? Não é colocar a igreja em evidência de autoridade. Não, a mensagem apostólica é pregar Cristo como cabeça de todo homem. Ou seja, eu sou
chamado pelo Senhor para fazer Jesus conhecido como Senhor sobre todo homem. Ele é o cabeça, ele é a expressão da autoridade. Se você olhar para a questão de autoridade, você vai ver que o trono de Deus é a maior perspectiva de autoridade. Isaías 6, eu vi o Senhor assentado num banco de botequim. Glória a Deus, irmão. Não, diz que ele estava onde? Num alto e sublime trono. Então, o negócio é tão sério que quando os anjos, os querubins, começam a adorar, a casa treme. Alô? Alô? Eu estou com saudade de ver alguns espaços tremendo na adoração. Eu estou com saudade de ver a minha estrutura tremer na adoração. Ah, Jesus, como eu quero isso. Então, como apóstolos, a gente não vem para estabelecer um padrão de autoridade. Eu estava conversando com uma pessoa e eu lembrei essa pessoa um jargão militar. Quem já ouviu antiguidade é posto? Essa frase. Antiguidade é posto. Você já foi militar? Na Marinha, no Rio de Janeiro. E uma coisa, a Marinha, no Brasil, é a força que se voltou contra o governo na década de 30. Existe um princípio de rebeldia que rege a Marinha. Se olha soldado de Marinha no Rio de Janeiro, eles andam com aquele bibico sujo. Os caras andam com a farda qualquer coisa. Fuzileiro naval não. Mas marinha de gola. E na marinha de gola, que é aquela marinha branca, tem esse ditado. Antiguidade é posto. O que significa isso? Eu tinha uma ovelha na nossa igreja lá no Rio, um filho ministerial, que ele era capitão-tenente da marinha. E ele servia numa fragata. E ele estava contando para mim o seguinte, que numa certa ocasião, ele cursou, esse rapaz, 3 anos de colégio naval, 4 de escola naval, 6 meses de viagem de guarda-marinha para voltar como segundo tenente. Ele foi promovido com o tempo a primeiro tenente, capitão tenente, e ele entra como subcomandante de uma fragata, de uma corveta, perdão. Rapaz, tinha um cabo velho, que o cara só conseguiu sair de soldado para cabo por fator tempo, porque ele não tinha preparo para ser cabo. Sabe aquele soldado perturbado que dá trabalho, velho, chato? Era esse cabo. Só que ele dentro do navio mandava mais do que o capitão-tenente. O capitão-tenente falava com ele assim, ô Juruna, desce lá na casa de máquinas e vê isso aqui. Ele olhava e falava assim, não vou. E se me mandar de novo eu te mato. Antiguidade. E aí, quando eu pensei nisso, dentro de um conceito bíblico de igreja com visão apostólica, o Senhor me deu um não para essa frase. Primeira coisa, tempo não é parâmetro para se medir autoridade. Que é Bíblia? Lucas capítulo 1. Jesus era um garoto, entrou no templo e começou a discutir com os doutores. E os caras disseram, com que autoridade esse menino fala dessas coisas? Menino, 12 anos, menino. A mulher do poço de Sicar, numa sociedade machista, essa mulher prega um sermão para os caras da cidade, depois que ela ouviu Jesus, Márcio. Ela chega para os caras da cidade e fala assim, vamos ali que eu vou apresentar vocês a Jesus. Irmão, numa sociedade machista, patriarcal, qual é o homem que vai atrás de uma mulher? Uma mulher com vida duvidosa ainda por cima. Já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Então não era, ela ia buscar água no poço meio-dia, irmão. Qual é a mulher que vai começar a buscar água no poço meio-dia? Meio-dia tem que estar tudo pronto. Então essa pessoa de vida duvidosa
depois que ela encontra Jesus, o texto de João 4 diz que ela, deixando o cântaro, entrou na cidade e anunciou. Quanto tempo levou para ela ter essa autoridade? Então diga comigo, tempo não classifica o nível da minha autoridade. O que classifica o nível da tua autoridade? Quanto maior o nível de revelação que você recebe, maior é o nível da tua autoridade. Quanto maior o nível de revelação, maior é a tua autoridade. A revelação testifica do nível de autoridade. Amém? Então, quando a gente pensa em igreja apostólica, se a gente vincula a ideia do apostólico à questão da autoridade, a gente chega a uma conclusão muito lógica. Essa igreja precisa ter revelação de Cristo. Diga assim, eu quero revelação de Cristo. Amém? E aí quando você vai buscar a revelação de Cristo no Velho Testamento, irmão, você começa a ficar arrepiado. Tem um cara no Velho Testamento, capítulo 37 de Gênesis, que esse cara é Jesus do pé à cabeça. Como é o nome dele? José. 30 semelhanças entre José e Jesus. Tem ideia? 30 semelhanças entre José e Jesus. Foi vendido como escravo. Qual era a moeda que foi paga? Prata. O que a prata representa nas Escrituras? Redenção. Jesus foi vendido por quantas moedas? 30 moedas de prata. Então a prata representa redenção, resgate. E o José foi vendido como escravo igualzinho a Jesus. Foi odiado pelos seus irmãos. José não foi odiado pelos seus irmãos, não? Carlinha, foi? Carlinha, posso te ouvir? Então, rei a máscara, fala assim, foi? Isso. José foi odiado pelos seus irmãos. Jesus também. José foi enviado ao Egito. Jesus também. Então, quando você olha para esses sinais na vida de José, você começa a ver que Deus está pincelando algumas coisas numa tela lá atrás. E Deus é maravilhoso. Isaías 46, 10. Não existe um Deus como o nosso, porque Ele é aquele que anuncia o fim desde o início. Então, lá, Deus já está dizendo, eu estou pintando aqui a visão apostólica, tá? José, os 4 rios, os 5 rios no Éden, José parecendo com Jesus, o apóstolo de Hebreus, capítulo 6. E aí você começa a ver que essa visão apostólica não é realmente uma coisa denominacional, mas é algo que Deus está dizendo para a sua igreja, e que independe de você ter um apóstolo na igreja. A visão apostólica não é ter um apóstolo, mas é ter um coração apostólico. É você olhar e dizer assim, bom, numa igreja apostólica, os muros da igreja coincidem com os muros da cidade. Então, eu vou começar a ganhar o bairro pelo meu vizinho. Mas Jesus, eu já estou olhando aqui para o meu vizinho e eu já estou vendo a outra rua. E eu vou olhar para outra rua já vendo a outra rua. E aí eu vou ver o meu bairro. E aí eu vou ver a minha cidade. E aí eu vou ver o meu estado. Irmãos, já ouviram falar de John Wesley? Sabem quem foi? O homem que abalou a Inglaterra. Sabe qual foi a oração que ele fez, Vitor? Senhor, me dê 10 homens que não odeiem outra coisa senão o pecado.
e que não temam outra coisa senão a tua presença. E eu abalo o mundo. Um apóstolo. Sim, se moveu como apóstolo. Se moveu na visão do estabelecimento da cultura do reino. Entende? E ninguém falava dele como o apóstolo. Porque na Idade Média, esse ofício foi desde o segundo século. Aí a gente volta de novo para olhar os sinais apostólicos no Velho Testamento. Primeiro que eu falei foi qual? Éden, um rio que se torna em... Eu pago uma empada para quem lembrar o nome de um rio. Desses. A Bíblia fala 4 nomes. Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Quem falou? Então tem uma empada, por favor. Você falou Eufrates? Meia empada. Então o primeiro sinal que eu vejo do mover apostólico no Éden. E é interessante que no Éden Deus já fala sobre autoridade. Ele está trazendo a visão apostólica junto com o entendimento da autoridade. Domine sobre os peixes, mas sobre o homem não. Governo apostólico não é governar homens, é influenciar homens. Tá? Segundo sinal apostólico no Velho Testamento. Qual foi o que eu falei? Vou dar uma cola, o filho do José. Ou o filho do Jacó, o José. A semelhança dele com Jesus. Que segundo o escritor aos Hebreus é o apóstolo da nossa confissão. Tá? Aí você anda um pouquinho mais na linha do tempo, você encontra um cara chamado Moshe, ou Moisés. Moshe em hebraico. Sabe que o Moisés, ele consegue agregar nele 2 ofícios, apóstolo e profeta. A ponto dele escrever no livro de Deuteronômio, o Senhor vosso Deus levantará no meio dos vossos irmãos um profeta igual a mim. E a alma que não ouvir será extirpada do meio do povo. De quem que ele estava falando? O Senhor vosso Deus vai levantar um profeta. Quem era esse profeta? Não tem mais empada, irmã, senão eu quebro. Mas isso não te desobriga a responder não, pelo amor de Deus. No outro culto a gente paga a empada. Quem é esse profeta que Moisés está falando? Yeshua! E aí, Jesus é tido em Hebreus como o quê? O apóstolo da nossa confissão. E como apóstolo da nossa confissão, é interessante, faz assim com a tua mão. Nós temos quantos ofícios apostólicos? 5. Vamos comigo. Apóstolos, profeta, pastor, evangelista e mestre. Conforme o Arles fala, o governo está sobre os seus ombros. Isaías 9. Apóstolos, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Amém? Jesus, ele trazia a manifestação dos 5 ofícios nele. Ele era o pastor. Quando você vai ler João 3, Nicodemos olha e fala assim: bom mestre, bem sei que és nascido de Deus. Tu és um profeta nascido de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele era reconhecido como profeta. Aí ele diz assim: eu sou o bom pastor. É evidente o ofício evangelístico de Jesus? Aonde, Vanessa?
Olha que coisa interessante. Um ofício apostólico existe para gerar pessoas nesse ofício. Não é se mover fazendo as coisas, mas é gerar pessoas que se movam como você. Jesus está dentro da cidade de Gadara. A cidade de Gadara, ela pertencia a um grupo de 10 cidades, que era chamada Decápolis, do grego, polis, cidade, deca, 10. 10 cidades. Tinha um cara lá que era perturbado. Cássio elevado à potência 1000. Cássio a 1000. Conhece o Cássio? Um dia você vai conhecer. Quando você escutar alguém muito alcoolizado gritando aqui na frente da igreja, xingando todo mundo, você vai ter uma ideia do que era o cara de Gadara. Perturbado. E aí Jesus vai lá e arrebenta com o demônio que estava no cara. O cara toma banho, diga aleluia. Porque, diga assim comigo, quem é liberto, toma banho. Amém, irmão? Quando os caras voltaram, está o ex-perturbado sentado aos pés de Jesus. E olharam para ele, falaram, pô, que bacana, hein? Aí ele falou, Jesus, posso seguir você? Aí Jesus, não. Vai e conta as coisas que o Senhor fez por você. O cara foi o responsável pelo avivamento de Decápolis. Jesus, o evangelista, levanta um evangelista. Olha que coisa tremenda, irmão. Então, quando você está pensando nessa visão apostólica, você não está pensando em crentes que existem para ficar no topo da pirâmide. Não, eles existem para estabelecer fundamentos. Eles não aparecem. O Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz assim, parece que o Senhor pôs a nós, os apóstolos, como escravos. E a palavra grega para escravos é doulos. Só que doulos era o escravo que trabalhava dentro da casa. E quando Paulo escreve essa passagem, ele coloca uma outra palavra, epídetes. Que sabe o que eram os epídetes, ô Vitor? Já viu aquele filme Ben-Hur? Viu Ben-Hur, né? Da nossa época, né? Fala aí, que é, pô. Não me deixa mal, não. Você lembra quando o Ben-Hur está lá nas galés, remando? Diga comigo, epídetes. Era o Ben-Hur remando. Vai remar até morrer. Você é o cara que vai botar o barco para andar, mas ninguém vai te ver. E quando o barco afundar, você morre amarrado ao barco. É interessante porque em Atos, quando diz que houve uma grande perseguição na igreja de Jerusalém, todos saíram. Quem ficou na igreja? Os apóstolos. Diga comigo, apóstolos não fogem. Você vai ficar por último. Então, quando a gente está falando de igreja apostólica, de uma visão apostólica, a gente está falando de coisa muito tremenda. A gente está falando de algo que foi sinalizado no Éden, que foi demonstrado em José, que foi personificado no Moisés, que exerce o ofício de apóstolo e profeta. Apóstolo porque ele está conduzindo um povo para um destino profético. E aí a gente vê um outro cara chamado Yehoshua, Josué. Você sabe qual era o nome do Josué? Ganha um Snickers. Ganha um Snickers.
Não, a gente pega o povo pela barriga. Jesus pegava o povo com pão e peixe, eu vou pegar com Snickers. Qual era o nome dele? Do Josué? Fala aí, Carlinhos, tu quer ganhar os Snickers? Acha não, diga assim, era Oséias. Agora, para consolidar os Snickers, o que significa o nome Oséias? Salvação. Está lá no e-book, essa informação. Eu não peço nada além do que eu dou. Está no e-book. Oséias significa salvação. Aí, o Moisés troca o nome do Oséias. Quem trocou o nome dele foi Moisés, tá? Aí botou o nome dele de Juca Pafuço de Alecrim. Posso ouvir um glória a Deus? Qual foi o nome que deram para ele? Qual é? E o que significa Josué? Yehoshua quer dizer, o Senhor é salvação. É diferente? Esse camarada, ele tinha umas características assim, absurdamente apostólicas. O povo, Deus mandou Moisés subir a montanha. Moisés, chega aí que eu quero bater uma charla contigo. Aí o Moisés sobe. 20 dias, não desceu. O povo entrou em pânico. Cadê o Moisés, rapaz? Cadê esse homem? E nada do Moisés descer. Cadê Moisés? Arão, chega aí. Nós temos uma ideia para ti. O que é? A gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Faz o seguinte. Faz um Deus, um bezerro de ouro, para que a gente adore. Sabe onde é que estava o Josué nessa hora? Fora desse ambiente. Josué não estava no ambiente da idolatria. E aconteceu um negócio cabuloso. Nas pragas do Egito, cada praga existiu para destronar um principado do Egito. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Qual foi a última praga? Qual foi a última praga do Egito? A morte dos primogênitos. E Deus disse a Moisés, eu vou descer à terra do Egito e vou matar o primogênito de todo mundo, inclusive do gado. Tinha um deus no Egito, um touro chamado Serapis. Era uma divindade adorada no Egito, que era o touro. E aí Deus matou o Serapis na praga dos primogênitos. Porque matou o primogênito do Serapis, matou o primogênito do touro. Era adorado o primogênito do touro no Egito. Mesmo, era divindade. Né? Você sabe que na Índia os caras adoram rato, né? Lá no Egito eles adoravam boi, adoravam jacaré do Nilo. Aí Deus matou esse bicho. Lá no deserto, o que os caras fizeram? Levantaram a primogenitura do que Deus tinha matado. Cuidado quando você ressuscita o que Deus matou. Isso foi no dia 9 de Ave. A partir desse dia, todas as desgraças que se abateram sobre o povo judeu aconteceram no dia 9 de Ave. Destruição do templo por 2 vezes. Dia 9 de Ave. Começo do Holocausto. 9 de Ave. Conquista de Jerusalém pelo general Tito. 9 de Ave. Foi só um parêntese. E nesse ambiente de idolatria, o Josué não está. Diga comigo, uma igreja apostólica, ela se aparta da idolatria. Seja idolatria de pessoas, de personalidades. Uma coisa muito interessante na Suíça,
Essa agora vai mexer com você. Estou numa loja com a minha esposa. Quem entra? I can feel it coming the air all night. Ele hoje está fazendo 71 anos, Phil Collins. Era o famoso ninguém. Parou perto da gente, ninguém deu bola para o cara. Porque o suíço não idolatra pessoas. Por isso que o presidente da Suíça anda de ônibus. Porque eles não idolatram pessoas. Aí, uma cantora, gospel, diga comigo, gospel, mas faz assim, gospel. Foi cantar numa igreja, passaram a mão no cabelo dela, ela disse, tire a mão do meu cabelo. Quero ver no dia que Deus falar assim, me dá esse bezerro de ouro aí, minha filha. Tu já foi falar, né? Oh, fala igual o Fran, língua bifurcada. Irmão, eu trabalhei com um cantor chamado Sérgio Lopes. Show para 120 mil pessoas na Quinta da Boa Vista. E nesse dia a Márcia estava. E eu dirigi a programação, a gravação do DVD de uma FM lá do Rio, e cantou o Cris Duran. E o bichinho é crente, irmão. Simples demais. Quando ele começou a apresentação, que eu contei 4 para a banda começar a tocar, a mulherada começou a gritar, gostoso, gostoso, gostoso. Eu falei, égua meu, estou num culto mesmo ou não? Que desgraça é essa? Te juro, irmão. A atitude dele foi sair do palco. Ele disse, se não parar, eu paro. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela se aparta da idolatria, igual Josué fez. Aí, não obstante isso, o Moisés desceu e viu que estava um carnaval louco, porque eles não conseguiram mudar a data por causa da pandemia na época, né? Do carnaval. Então, aconteceu certinho. Carnaval certinho, hein? Subvenção governamental, estava tudo certo. Aí, o Moisés entrou na tenda, porque o Moisés ficou indignado, quebrou tábua, puxou a orelha do Arão. E aí a Bíblia diz que Josué não saía da tenda do testemunho, que era onde Moisés falava com Deus. Você está vendo as características que Deus vai construindo no caráter de alguém que Ele chama para um mover apostólico? Não se mistura na idolatria e não sai da tenda da consagração. O cara está ali. Aí, não obstante a posição que ele toma, Vitor, o Moisés morre. Aí foi quando o Tiririca criou aquela frase, morreu! Né? Começou aí, Moisés morreu. Chegaram a avisar para o Josué, Moisés morreu. E aí Deus fala assim, meu servo Josué é morto. Levanta-te. Aleluia. Levanta-te. Esforça-te. E tem muito bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei que a seus pais lhes daria. Irmão, uma igreja apostólica, ela não se esforça na medida da mediocridade. Mediocridade significa mediano, certo? Um vendedor medíocre é aquele cara que é médio. E Deus olha para Josué e fala assim, esforça-te. O que é que você pode traduzir a palavra esforça-te?
Quem me ajuda? Se Deus olha para você e fala assim, te esforça, Onias, como é que você traduz isso? Use força além do usual. Uma igreja com uma visão apostólica, ela não opera na região da mediocridade. Ela usa a força para além do seu próprio limite. Aí Josué assume a liderança do povo. Quando eles estão chegando perto do Jordão, Deus manda parar o trem. Josué na frente. Para aí. Manda os 12 patriarcas, os 12 pais da nação de Israel, 12 tribos. Pega um de cada tribo. Manda a arca com os sacerdotes na frente, porque quando eles botarem o pé na água, o curso da água para. Israel vai atravessar a pé enxuto. Valeu, Josué, valeu, Senhor. Maravilha. Olha que coisa linda aconteceu. Manda que os patriarcas de Israel, cada um pegue uma pedra do local em que os sacerdotes estão pisando. Quantas pedras pegaram? Quantos apóstolos eram de Jesus? Que lugar foi esse? Diga comigo, Rio Jordão. Depois que Israel passa pelo Jordão, eles têm 12 pedras na mão dos 12 patriarcas. Quando Jesus, 4.000 anos, imagino eu depois, é batizado no Jordão, ele tira o que depois do batismo? 12 apóstolos. Deus está anunciando no passado o que vai acontecer no futuro. Vocês estão entendendo as conexões? Agora, o episódio mais importante da liderança de Josué foi que num determinado momento da travessia, quando eles estavam para entrar na terra prometida, Deus mandou ele parar. Para. Stop. O que é, Senhor? Josué, pega essa geração que nasceu no deserto e que não foi circuncidada, porque eles são filhos de pais que foram devorados no deserto, porque me desobedeceram. Então é o seguinte, Josué, faz uma faca de pedra e circuncida essa geração, para que eles entrem na terra prometida. Sabe o que Deus estava fazendo? Um dos fundamentos da visão apostólica é a paternidade. Deus pega uma geração que está sem pai. A pergunta que eu quero fazer é: alguém sem paternidade recebe herança? Não. Deus diz para Josué: assume a paternidade sobre essa geração. Circuncida os caras, para que eu remova a vergonha do Egito. Em Josué, Deus mostra para nós, Renatinha, o fundamento da paternidade. Diga comigo, que remove vergonha. Me introduz num ambiente de herança. E coloca em mim uma marca de uma promessa. É isso que a paternidade faz. Você sabe que as igrejas deixaram de ter pais para terem presidentes, superintendentes, suboficial e subauxiliar de carimbador interino que ainda não foi escalado. A igreja foi departamentalizada. Cadê o líder do departamento de não sei o quê? Sou eu. Cadê o líder do departamento de não sei o quê? Só que igreja não é empresa, irmãos. Igreja
é expressão do corpo vivo. Então eu não tenho departamento, eu tenho gente que é membro desse corpo e que foi capacitada com dons para exercer no crescimento mútuo via relacionamento. Amém ou não? Então, nesse ambiente, é um ambiente familiar onde se fala de aliança, herança. E o mais legal, irmãos, é que numa igreja apostólica, uma das coisas que nós aprendemos não é somente ter pai para receber uma herança, mas é ter um coração gerado para que, quando eu receber essa herança, eu preserve a herança, multiplique a herança e transfira a herança. Isso é muito maneiro, Onias, porque eu agora vou entender que Deus, na sua graça, levantou sobre a minha vida um pai ministerial que me posiciona dentro de um lugar de promessa, porque ele me circuncida. E ele bota em mim uma marca que eu olho e falo assim, eu tenho uma aliança com Deus. Porque a circuncisão era isso, sabe disso, né, Vitor? Sabem o que é circuncisão, né? Sem aula de anatomia. Depois você explica ela. Para eu não... Mas é um negócio que acontece lá nos Países Baixos. E aí, a partir dessa circuncisão, eu entro num vínculo de uma promessa. E aí, quando eu estou dentro do vínculo dessa promessa, eu tenho acesso a uma herança. E outra, eu tenho uma identidade. Porque Deus falou lá em Josué capítulo 5, quando eles forem circuncidados, eu vou remover a vergonha do Egito. Qual era a vergonha do Egito, minha filha? Escravo. E agora eles passam a serem filhos de Abraão, Isaac e Jacó. E isso chega até nós hoje. Sabe o que eu espero? Daqui a 3 aulas eu acabo o módulo Apóstolos. São 4 terças-feiras. Não, já acabou, já dei todo o conteúdo. Já falei sobre os pais apostólicos, já falei quase tudo, eu acho. Depois você lê no livro. Você falou para mim que eu tenho que falar menos do que está escrito. Ela me corrige, ela falou, escreve bastante, porque vai ser a fonte de pesquisa, e fala menos. Eu falei, tá bom. Então, como igreja apostólica, não significa que todos aqui serão apóstolos. Mas você pode se mover como um apóstolo tendo um coração apostólico. Percebe? Como você pode se identificar com o ofício profético, não sendo um profeta. Mas você vai ter um coração profético. E não patético, diga aleluia. Porque tu sabe que tem o profético e tem o patético, né? Esse é perigoso. Quando vê, chuta. Você pode ter um coração pastoral sem ser um pastor reconhecido. Você pode ter um coração mestral. E só para terminar com uma história engraçada, o pastor montou uma igreja. Começou um trabalho. Aí ele chamou um pastor para pregar. O cara era apóstolo. E a igreja está bonitinha, cheinha, irmão. Aquela coisa bonita, culto. Aí quando o apóstolo pregou, os caras olharam assim e falaram, esse cara é o que a gente tem que seguir. Nós vamos atrás dele, ele fala que a gente tem que conquistar, Ele fala que nós temos que ganhar a cidade para o Senhor. Ô, louco, o cara é da hora. Nós vamos com ele, amém? Saiu todo mundo da igreja e foi atrás do apóstolo. Aí o pastor começou do zero. Trabalhou. Encheu a igreja de novo e convidou um outro pastor para pregar.
Quando o cara subiu a palavra, o cara, igreja, aleprovanácia, prepara-te para te encontrares com o teu Deus, noiva descabelada, noiva fedida, com roupa suja, te apruma, igreja, porque o noivo está às portas. Esse cara era o quê? Aí os irmãos falaram, meu Deus, que palavra, nós vai atrás dele. Isso aí que é pastor, meu. E saiu todo mundo. O pastor trabalhou de novo, do zero, encheu a igreja, convidou o terceiro. Quando o camarada assumiu a palavra, ele olhou e falou assim, irmã Jussara, a paz do Senhor, minha irmã, quanto tempo que eu não vejo, como vai seu pai e sua mãe? Ô, querido Onias, como é que você está, irmão? E a escola de tênis? E o pessoal ficou olhando e falou, rapaz, ele conhece todo mundo. E ele se debruçando em amor sobre aquele povo, eles disseram, cara, nós vamos com esse maluco aí. Ele conhece tudo da gente, cara. Ele ama a gente. Ele ama nós. Ele ama nós. Esse cara era o quê? Foi todo mundo com o pastor. O bichinho ficou lá. Trabalhou de novo do zero, encheu a igreja. Não estava tudo prontinho, festa de aniversário. 4º ano de ministério. Aí quando chegou o pastor para pregar, esse 4º convidado disse, o Senhor disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os caras disseram, meu, que isso? Nós nunca ouvimos isso, cara. Esse cara é o cara, ele quer ganhar um mundo para Jesus. Nós vai com ele. Aí o pastor já estava assim, né? Chorando, né? Foi todo mundo com o cara. Esse cara era o quê? Evangelista. Aí o pastor trabalhou de novo. 5º ano de aniversário ministerial. Convidou um pregador, a igreja lotada. O pregador chegou. A paz do Senhor. Jesus, após a sua ressurreição, reparou no sotaque, né? Ressurreição. Ele aparece no meio dos seus discípulos e diz, Shalom Aleichem, que no hebraico significa paz seja sobre vocês. Os caras falam assim, ele fala hebraico. Ele fala hebraico. Uau. E aí ele diz, porque no tabernáculo de Moisés existiam 4 cores, que estavam alinhadas aos 4 evangelhos, cada uma visualizando Jesus por uma perspectiva. Quando ele acabou de pregar, os caras olharam para o pastor da igreja e falaram assim, tchau, nós vai com ele, o cara é profundo na palavra, meu. O cara fala hebraico. Ele fala hebraico. Nós vai com ele. Esse cara era o quê? Quando você tem só um ofício na igreja, é isso que acontece. Porque os 5 ofícios foram presentes dados por Deus à igreja. E ninguém é mais do que ninguém. As pessoas às vezes ficam falando assim para mim, pastor Davi, eu respondo, oi. Aí, desculpa, eu chamei o senhor de pastor. Eu falei, e? Não tem problema? Eu falei, não. Ah, é? É. O senhor não faz questão de ser chamado apóstolo? Não. Tem certeza? Tenho.
Porque não é título, é trabalho, é coração, é se mover como. Então, a cada final de módulo nós vamos ter uma ativação. Como eu estou falando sobre o apostólico, na última aula nós vamos ter um clamor para o que o Senhor ative em você um coração apostólico. Se você sentir uma coceira assim no seu coração, quando você ouvir a palavra visão apostólica, no último dia nós vamos orar junto. E eu vou clamar ao Espírito Santo que ative sobre você esse coração. Quando a gente acabar o módulo profético, irmão, vai ser um chúrias, hein? Eu quero te avisar. Vai ser Jesus revela tudo. Nós vamos ter um remanai aqui bom, profético. E aí nós vamos ativar um coração profético. Quando a gente terminar o módulo evangelista, nós vamos ativar um coração evangelista. Quando a gente terminar o módulo pastoral, nós vamos ativar um coração pastoral. Quando a gente terminar o módulo mestral, nós vamos ativar um coração mestral. Uma das armas apostólicas é uma espada. Você já viu lá no gabinete do Arles, que tem uma espada gigante? Davi usou uma espada para cortar a cabeça de Golias. E Davi é um tipo apostólico do Velho Testamento. Quando Josué morre, entre o período dos juízes, nesse período dos juízes, Deus levanta profetas para estabelecerem reis, que são figuras apostólicas do Velho Testamento. Como é o nome do primeiro rei de Israel? Diga comigo, Juca Pafuço de Alecrim. Era quem? Curiosidade, ele era de que tribo? Mas o que o Senhor falou pela boca de Jacó para Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Ele era de que tribo? Benjamim. Mas o protocolo profético que estava estabelecido numa palavra que Jacó dá aos seus 12 filhos. O cetro não se apartará da casa de Judá. Significa que o governo estaria vindo de qual tribo? Saul era de onde? Cuidado. Porque Saul respondia pela escolha do povo, não a escolha de Deus. E aí, Deus levanta o Davi, que era de qual tribo? E aí começa o processo de sucessão para o estabelecimento do reinado de Yeshua. A partir da casa de Davi. Por isso que diz que, assim diz aquele que é da raiz de Jessé. Quantas profecias tem no Velho Testamento dizendo que Deus levantaria na casa de Davi um rei que reinaria para sempre. Está falando de Jesus, que vem da casa de Davi. E que foi ungido no período dos reis. Sinais proféticos no período dos juízes e reis. Então, irmãos, sinais apostólicos, perdão. Nós estamos sendo enriquecidos por essa visão de Deus. Cara, é muito legal. Porque você vai entender que isso não é uma denominação. Ser apostólico não é ser de uma igreja. Vou jogar uma bomba agora. Posso? A visão apostólica, ela vai transicionar a cada um de nós da era da igreja para a era do reino. Porque no reino não existe relação de pertinência denominacional. Eu conheço gente que diz assim, eu tenho orgulho de ser baptista. Eu conheço uma pessoa que o cara é tão batista, que ele não é nem batista, ele é baptista. Eu tenho orgulho da Santa Gloriosa Assembleia de Deus.
Reino de Deus não é isso. Reino de Deus levanta filhos, não guetos denominacionais. E é nisso que nós vamos crescer. Amém? Strength will rise as we wait